Olá a todos! Hoje vamos conhecer o agente duplo escravizado que salvou a Revolução Americana, um homem com uma história chocante e fascinante, e que provavelmente você nunca ouviu falar. Agora vamos mergulhar nessa história. Era uma bela tarde de outubro de 1781, uma brisa fresca de outono soprava por Yorktown, Virgínia, enquanto uma fileira de soldados britânicos marchava para o campo plano ao norte da cidade. Do outro lado, havia uma fileira de soldados americanos, cena comum para muitos que lutavam neste continente nos últimos 6 anos. Porém, os homens de uniforme não foram lá para lutar. Eles estavam ali para a cerimônia e a diplomacia militar. Eles estavam lá para marcar uma rendição que seria o início do fim da Guerra Revolucionária. À direita, um grupo de oficiais franceses sob a bandeira branca e dourada da família Bourbon estava com o Marquês de Lafayette, general cuja genialidade beneficiou muito o jovem exército continental. À sua esquerda estavam as forças vitoriosas daquele exército continental, lideradas pelo destemido Benjamin Lincoln, cujo primo Abraham um dia comandaria uma vitória americana própria na Guerra Civil. Os regulares britânicos, sem dúvida envergonhados pela ocasião do momento, foram ainda mais humilhados por uma ausência notável em suas próprias fileiras. O general britânico Charles Cornwallis, fingindo estar doente, embora muitos suspeitassem de uma motivação muito mais covarde, recusou-se a ir a Yorktown para entregar sua espada e aceitar a derrota do rei Jorge no campo de batalha. Nem Cornwallis, nem George Washington participariam ativamente da rendição que abriria caminho para um encerramento pacífico da guerra. No entanto, do lado americano, na companhia de altos oficiais da Guerra Revolucionária como Lafayette e Washington, havia um rosto que muitos dos regulares britânicos presentes teriam achado surpreendentemente familiar. Não era o típico rosto pálido de um soldado continental, chamado de uma vida na fazenda ou nos ofícios para pegar em armas pela causa da liberdade. Era o rosto de um homem negro, James Armistead, servo e agente duplo do exército continental. Enquanto alguns da nova nação nem sequer concordavam sobre sua humanidade, James havia desempenhado um papel vital na rendição do Império e na Revolução Americana como um todo. A surpresa dos soldados britânicos naquele dia não seria nada comparada ao choque que o general Cornwallis teria ao visitar Yorktown pouco tempo depois. Nos últimos anos, ele acreditava que James era seu servo de confiança, encarregado de se infiltrar no exército continental e repassar informações para o quartel-general britânico. Muito pelo contrário, James vinha espionando para o exército continental há anos, desempenhando com perfeição seu papel como um dos espiões mais eficazes e perigosos da América. Todas as informações que Cornwallis havia recebido de James ao longo dos anos eram mentiras. Na verdade, quase nada do que o exército britânico pensava sobre James era verdade. Sua história não era de lealdade ao Império, mas de anos infiltrado a serviço dos revolucionários americanos, que trouxeram dividendos importantes aos rebeldes desprezados por Cornwallis. Em uma era em que o destino das nações era decidido por grandes manobras militares, resistências de vida ou morte e pelas personalidades conflitantes de reis e generais. A fracassada tentativa do poderoso Império Britânico de subjugar uma rebelião na América do Norte foi desfeita, em parte, por um homem que eles consideravam invisível. Poucos americanos conhecem James Armistead Lafayette hoje em dia, muito menos sabem algo sobre ele. Ao olhar para o seu passado, ninguém poderia ter antecipado a grandiosidade da jornada de herói que sua vida se tornaria. Na verdade, porém, a história de James é fundamental, não apenas por sua posição como um dos muitos heróis esquecidos da Revolução Americana, mas também pelas muitas reviravoltas de sua vida, que entram em conflito com a nossa sensibilidade moderna em relação às relações raciais e à interação entre opressor e oprimido. James era um homem nascido na escravidão que trabalhou para a própria nação que o oprimia, usando sua raça para garantir a queda de um império que, embora hostil, teria lhe oferecido liberdade em troca de sua obediência. E ainda assim um homem que também, no final da vida, possuía escravos. Devemos evitar analisar a história de James com perspectivas do século XXI e, sim,
retornarmos ao século XVIII e examinar sua vida como ela realmente foi, para entendê-lo como uma pessoa humana real, em vez de apenas um símbolo das questões e controvérsias que sua história aborda. Em tempos em que questões raciais na política costumam ser ligadas ao ceticismo sobre o experimento americano, a história de James é um exemplo marcante de alguém que, devido à sua experiência de vida, teria pouco de positivo a dizer sobre a América. E ainda assim, viria a se tornar um de seus mais intrépidos defensores. Mesmo um leitor sábio dificilmente pensaria em um jovem escravizado crescendo na fazenda de seu senhor no condado de New Kent, sudeste da Virgínia, entre Williamsburg e Richmond. Nascido em meados do século XVIII, com estimativas de seu nascimento variando entre 1748 e 1760, a origem dos pais de James era desconhecida. E seu futuro provavelmente teria permanecido igualmente desconhecido, se não fosse pelo homem curioso a quem ele chamaria de senhor por grande parte de sua vida, William Armistead. Armistead possuía várias dezenas de escravos, muitos dos quais, incluindo James, ele havia herdado de seu pai, o coronel John Armistead. William era um patriota declarado que ganhava parte de sua renda vendendo gado e suprimentos para uma clientela que incluía o exército continental. Ele também havia crescido com James, nascido em 1751, e os dois receberam praticamente a mesma educação, provavelmente aprendendo lado a lado na casa do coronel, como era costume na época. Enquanto educar escravos era proibido em estados como as Carolinas, era legal na Virgínia. James aprendeu a ler e escrever em francês e inglês. Embora sua educação possa ter sido um cálculo capitalista, em grande parte projetada para aumentar o valor de James para a indústria de seu senhor, foi uma educação que o serviria de maneiras que nem ele, nem seu novo senhor, William, poderiam ter previsto na época. O Império Britânico, mesmo não seguindo os padrões atuais sobre questões raciais, reconhecia a relação conflituosa dos americanos com a escravidão e como isso se conectava à busca pela independência do novo país. Seja por uma estratégia para voltar os escravos americanos contra seus senhores ou apenas para aumentar o efetivo, o governador real da Virgínia, Lord Dunmore, emitiu uma proclamação em 1775 dizendo que qualquer escravo disposto a se juntar ao exército britânico receberia sua liberdade em troca dessa lealdade. Como escravo de um senhor patriota e com uma família jovem, juntar-se ao exército britânico teria colocado o futuro de James em risco, sem falar da esposa e dos filhos que ele teria, na prática, abandonado. No entanto, o rápido aumento do fervor americano pela independência estava mostrando tanto ao jovem escravo quanto ao seu jovem senhor, que a vida de James provavelmente não seria limitada ao papel de servo. A guerra nas colônias forjou muitas alianças improváveis entre os patriotas americanos e aqueles ao redor do mundo que tinham simpatia pela causa da Revolução e compartilhavam o ódio pelos opressores britânicos dos colonos. O Marquês de Lafayette foi um desses aliados. Ele era um nobre francês e comandante militar que se voluntariou para se juntar ao lado americano, sob o comando de George Washington. Apesar da famosa admiração de Lafayette por George Washington, ele tinha outra razão de lealdade que o fazia unir-se à causa dos patriotas. Ele abominava a instituição da escravidão, um compromisso que defendia por sua crença na lei natural e nos direitos da pessoa humana. Posteriormente, teria papel fundamental na redação da Declaração dos Direitos do Homem e na Revolução Francesa. As convicções do Marquês também o levaram a uma parceria improvável com James Armistead, quando este se juntou ao exército continental sob o comando do Marquês. Essa parceria rapidamente se transformou em uma verdadeira amizade, e a admiração do Marquês pela inteligência e astúcia de James se tornou um desejo de ver o jovem escravizado se tornar um homem livre. Mas o caminho para a liberdade era longo e passava por uma guerra em que a vitória estava longe de ser garantida. O Marquês notou que as habilidades e esperteza de James eram desperdiçadas como soldado comum. Então ele fez uma proposta diferente: espionagem em grande escala.
Ele propôs que James aproveitasse o desejo do Império de recrutar escravos como bucha de canhão, escapasse das linhas de frente americanas e se infiltrasse no exército britânico, obtendo todas as informações possíveis e repassando-as ao exército continental. Era uma operação de alto risco para o jovem James. A punição para espiões capturados era a morte. James não podia portar documentos que provassem sua identidade, o que o protegia da descoberta, mas o deixava sem como se explicar se fosse interrogado. O exército britânico, durante toda a Guerra Revolucionária, não era conhecido por sua humanidade. Devido ao tratamento desumano, muitos soldados desertaram e passaram a lutar ao lado do grupo desorganizado de fazendeiros, moleiros e moradores das cidades, que formavam a maioria do exército continental. Se o Império era tão implacável com seus próprios soldados, a chance de eles serem tolerantes com um agente duplo, especialmente um homem negro, era menor que zero. James aceitou a oferta do Marquês. Ele poderia ter desertado para o exército britânico assim que estivesse seguro, uma tentação que certamente pesava em sua consciência ao ouvir sobre a oferta de liberdade do Império aos escravizados que desertassem. Um escravizado como James dificilmente veria as colônias americanas e sua nova declaração de independência com total esperança. Como James pôde servir a um povo que declarava compromisso com liberdade e direitos inalienáveis, enquanto também mantinha o sistema de escravidão que não apenas o prendia, mas também sua esposa e filhos pequenos, no estado desumano de servidão? James enfrentou uma escolha: servir aos britânicos e aceitar uma garantia de liberdade totalmente baseada na deferência inquestionável à coroa. Ou servir à América sem garantia de liberdade, cujo compromisso filosófico parecia ignorar cruelmente sua situação de homem negro. No entanto, vacilar ou se refugiar na covarde quietude da inação não era o jeito de James. Como ele via, tinha um trabalho a fazer, e mesmo que nem a coroa britânica nem o exército continental fossem totalmente dignos de confiança, seu amigo, o Marquês de Lafayette, era. Ele escolheu confiar em Lafayette, e em março de 1781 tornou-se o mais novo agente duplo da Revolução Americana. Talvez ironicamente, a primeira tarefa de James foi mentir para conquistar a confiança dos outros. Ele cruzou as linhas inimigas, fingindo ser um escravo fugitivo para entrar no acampamento britânico. Será que os soldados britânicos que encontraram James pela primeira vez desconfiaram dele? Sem dúvida, muitos desconfiaram. Mesmo assim, o Império precisava de homens, e a promessa de alforria do governador real provavelmente fez muitos generais britânicos descartarem a chance de um escravo negro se unir à rebelião. Além disso, as circunstâncias da guerra tornaram James um recurso valioso demais para ser recusado. Para os britânicos, James, de muitas maneiras, representava o recurso ideal. Sua vida na Virgínia lhe deu conhecimento quase enciclopédico do terreno e das rotas perto de Williamsburg e Richmond. Uma qualidade fundamental para o Império, que lutava para combater uma força de guerrilha defendendo uma terra natal com a qual tinha íntima familiaridade. Na visão dos generais da coroa, James era a peça que faltava. Ele não era apenas uma fonte confiável de informações para realizar manobras e coordenar movimentos de tropas, mas seu histórico como escravo alfabetizado e instruído o tornava o candidato ideal para a espionagem. Em uma jogada que certamente divertiu James em segredo, os britânicos o enviaram para se infiltrar no acampamento americano e obter detalhes dos movimentos, suprimentos e futuras ações militares dos americanos. James aplicou o golpe perfeito. Como um escravo instruído, ele era um exemplo do que muitos consideravam as pessoas invisíveis na alta sociedade. Homens e mulheres escravizados serviam comida, levavam mensagens e presenciavam reuniões americanas e britânicas, sem que dessem importância à sua presença constante. Essas pessoas geralmente tinham a visão mais precisa sobre qual era o verdadeiro teor das informações nessas reuniões. James presenciava as reuniões britânicas com os olhos e ouvidos atentos, anotando cuidadosamente as informações que valiam a pena levar de volta para as linhas dos patriotas. Quando o Império o mandou de volta ao acampamento americano, presumindo que ele atuava como espião,
o que de fato ele era. Ele comunicava tudo o que havia aprendido ao Marquês e aos outros oficiais, que, por sua vez, lhe forneciam informações falsas para relatar à coroa. Longe de ser um simples serviçal, como havia sido em sua vida passada sob William Armistead, a habilidade de James o levou de carregar água e fazer pequenos recados a atuar como mensageiro para a alta cúpula britânica, mais notavelmente Benedict Arnold e o próprio general Charles Cornwallis. Cornwallis, um aristocrata britânico que ingressou no exército de Sua Majestade durante a Guerra dos 7 Anos, em 1757, foi um dos principais protagonistas da campanha britânica na América do Norte. Tendo conduzido a coroa a uma vitória decisiva sobre as forças patriotas na Batalha de Camden, o passado de Cornwallis nas classes altas da Inglaterra o levava a manter uma visão típica da época sobre a separação das raças, uma visão que se mostraria decisiva em sua carreira pós-guerra como general das forças do Império na Índia. As crenças de Cornwallis sobre a separação racial o tornaram um alvo fácil para um espião negro como James. Ele não teria dificuldade em praticar a arte do homem invisível ao redor de um general que mal considerava pessoas de sua cor de pele dignas de atenção. De muitas maneiras, a suposta invisibilidade de James foi o que lhe concedeu tal grau de sucesso, e esse sucesso não se limitou apenas a construir sua reputação pessoal como um espião competente. O trabalho de James proporcionou diretamente ao exército continental talvez sua vitória mais crucial no campo militar, uma vitória sobre o exército britânico em Yorktown. Por meio de sua prática cuidadosa de espionagem direcionada, James descobriu informações valiosas para levar de volta as linhas dos patriotas. Em agosto de 1871, James soube que as tropas de Cornwallis planejavam mover-se de Portsmouth para Yorktown. O general acreditava que isso permitiria aos regulares receber reforços e suprimentos por linhas que passavam pela Baía de Chesapeake. O general provavelmente confiava na esperança de sigilo, juntamente com os reforços ao longo da costa leste americana, para permitir que a manobra fosse realizada com pouca oposição dos rebeldes. Uma falsa esperança que James se esforçou muito para manter na mente de Cornwallis. Em sua confiança, assim como já havia feito inúmeras vezes antes, Cornwallis deixou de prestar atenção ao homem invisível na sala. James informou ao Marquês sobre a movimentação para Yorktown. Subsequentemente, a Marinha Francesa bloqueou Chesapeake, cortando qualquer esperança de socorro britânico vindo pelo mar. Enquanto os franceses avançavam para destruir a linha de suprimentos, o exército continental atacou Cornwallis em Yorktown, pelas rotas terrestres, cavando trincheiras a menos de 1000 jardas das linhas britânicas e lançando enormes barragens de artilharia. Junto com vários ataques terrestres sob o comando do Marquês de Lafayette e de um jovem coronel patriota chamado Alexander Hamilton. O cerco de Yorktown, que começou em 9 de outubro, tornou os regulares incapazes de manobrar para posições mais favoráveis ou de receber reforços de Nova York. Cornwallis se rendeu menos de um mês depois, embora seu orgulho aristocrático o tenha levado a enviar um representante para a cerimônia oficial de rendição. A operação em Yorktown foi a virada crucial que o exército continental precisava para encerrar a guerra. Com a rendição de Cornwallis e a perda de 1/3 de seu efetivo, a coroa perdeu a vontade de lutar. A guerra chegaria oficialmente ao fim com o Tratado de Paris em 1783. No entanto, talvez poucos que assinaram o tratado, ou mesmo poucos que participaram da Batalha de Yorktown, de fato entenderam o papel que um escravo negro singular teve na conquista da vitória para o exército de Washington naquele outubro. Sem as informações vazadas que James forneceu, a oportunidade de encurralar as forças britânicas em Yorktown poderia muito bem ter escapado das mãos dos patriotas. E assim, a espionagem magistral do escravo permitiu que a Marinha Francesa cortasse os reforços da coroa no momento exato. Por sua vez, Cornwallis provavelmente nunca soube o quanto seu servo ajudou a provocar sua humilhante derrota na Virgínia. Registros relatam que Cornwallis viu James com o uniforme americano ao visitar o Marquês para negociar a rendição. Diziam que o general comentou:
Ah, seu patife, então você esteve me enganando esse tempo todo. James, nascido na escravidão, mas abençoado com uma vontade indomável e um grau incomum de astúcia e inteligência, conseguiu enganar um dos generais mais proeminentes das forças armadas mais poderosas do planeta. Foi essa qualidade que levou o Marquês a confiar em James todos aqueles anos atrás, quando ele era pouco mais do que um escravo instruído e um criado. Agora, ele era um herói americano que serviu seu país com honra, enfrentou mais do que sua cota de perigos e se tornou um amigo para toda a vida de uma das figuras mais importantes da Revolução Americana. Embora não haja dúvida de que a realidade da divisão racial e da política da época pesava muito sobre os ombros do espião, James viu uma oportunidade naquilo que muitos teriam considerado um fardo profundo. As crenças separatistas e supremacistas raciais mantidas por muitos aristocratas britânicos e, de fato, por muitos colonos americanos, eram motivo de comentários e preocupação para muitos daquela época, especialmente para aqueles que criticavam a instituição da escravidão. Ainda assim, foram pessoas de ação como James e o Marquês de Lafayette que perceberam que a retórica desumanizadora da alta cúpula da coroa era uma fonte inestimável de vantagem para o exército continental. James, além de não portar documentos de identificação, quase nunca carregava uma arma, com a justificativa de que o perigo de ser pego armado sob o pretexto de ser um criado despertaria suspeitas. Ele quase sempre trabalhava disfarçado de servo, exceto em momentos em que estava entre as linhas americanas, como no encontro com Cornwallis. No entanto, os resultados do seu trabalho, quando vistos no contexto do avanço da Guerra Revolucionária, têm uma importância comparável aos feitos mais destacados de Paul Revere, Samuel Adams e John Hancock. Em um mundo de pensadores que travavam suas batalhas com palavras, declarações e grandes discursos, James Armistead era um tipo diferente de pensador. Sem seu estilo especial de ação ponderada, medida e decisiva, as ambições retóricas e políticas de seus colegas mais famosos jamais teriam tido sucesso. Então, o que aconteceu com ele depois que a Guerra Revolucionária acabou? Você pode presumir que, ao deixar o exército continental, James era um herói da nova nação e que deve ter se aposentado para aproveitar uma vida de merecida liberdade. Afinal, ele havia arriscado tudo pelo seu país. Por qualquer padrão razoável, ele merecia não só a liberdade, mas também a gratidão da nação, cuja liberdade ele trabalhou incansavelmente por anos para conquistar. E é provável que seu senhor William Armistead teria libertado James se isso estivesse ao seu alcance. Mas a triste verdade é que não estava. James não podia ser libertado e continuou escravo por anos. A razão para esse triste estado de coisas, como é comum tanto naquela época quanto agora em casos de miséria humana, estava na regulamentação governamental. Desde 1723, a Virgínia tinha uma lei que impedia os donos de escravos de simplesmente libertarem seus escravos. Essa liberdade, dizia o estatuto, não poderia ser concedida sob nenhum pretexto, exceto por algum serviço meritório a ser julgado e autorizado pelo governador e pelo conselho. Em 1782, a Virgínia aprovou uma legislação permitindo a liberdade dos escravos negros que haviam servido como soldados na Revolução, considerando o serviço militar como mérito suficiente para conquistar o direito à própria liberdade. Mas o espírito da lei foi superado pela letra da lei. James não era um soldado. Apesar de ter servido no exército continental, James era um espião, alguém que nunca carregava uma arma e quase nunca usava uniforme, por razões óbvias. De forma revoltante, a letra da lei prevaleceu. Assim, não foi o patriota William Armistead quem determinou o destino de James, mas sim as demoradas maquinações da Assembleia Legislativa do Estado da Virgínia, que decidiu se o espião que ajudou a salvar a Revolução Americana atendia aos critérios para receber a carta de alforria. O processo levou 5 longos anos, durante os quais James continuou servindo William em sua função anterior como criado.
A provação, sem dúvida, partiu o coração tanto do senhor quanto do escravizado a cada dia em que James continuava privado de liberdade. Embora muitos escravizados no final do século XVIII permanecessem anos na servidão devido à teimosia de senhores cruéis que não tinham desejo de perder o valor do trabalho deles. William pressionou ativamente a Assembleia da Virgínia para libertar James e apoiou o desejo deste pela liberdade. Apesar de William ser membro da Câmara dos Delegados da Virgínia durante parte da servidão de James, o progresso continuou estagnado. A mentalidade burocrática, longe de garantir a emancipação desse herói patriota, criou uma situação em que um senhor desejava libertar seu escravo, mas foi informado pelo Estado de que nenhuma exceção poderia ser feita. No entanto, como aconteceu tantas vezes na vida de James, a esperança surgiu de outro lugar. O Marquês de Lafayette, provavelmente o único dos aliados de James, cujo impacto foi suficiente para mover a Assembleia à ação, ficou indignado. Seu ódio pela instituição da escravidão só aumentou ao saber que o recém-libertado governo americano se recusava a estender essa liberdade a um homem que ele considerava tanto um combatente quanto um amigo. Em uma nota de 1784 para a Assembleia, o Marquês expôs o caso para a libertação de seu amigo. Isto é para certificar que o portador, de nome James, prestou serviços essenciais a mim, enquanto tive a honra de comandar em seu estado. Suas informações vindas do acampamento inimigo foram cuidadosamente coletadas e fielmente entregues. Ele cumpriu perfeitamente algumas missões importantes que lhe confiei e, ao meu ver, merece toda a recompensa que sua situação permitir. O elogio de um general de tão alto escalão acelerou um processo que, de outra forma, poderia ter se arrastado pelo resto da vida de James. Em janeiro de 1787, o governador da Virgínia assinou a petição garantindo a liberdade de James. A Assembleia compensou William Armistead com 250 libras esterlinas pela perda de seu escravo, uma quantia que hoje vale mais de $20.000. Após décadas vivendo na escravidão, incluindo muitos anos como marido e pai, e vários como agente patriota atrás das linhas inimigas, arriscando a vida todos os dias, James Armistead estava verdadeiramente e finalmente livre. Armistead se estabeleceu no leste da Virgínia, em uma fazenda ao lado de William Armistead, em New Kent. Ele viveria uma vida feliz com sua esposa e filhos pelas próximas 4 décadas e, apesar de seu próprio passado, acabaria possuindo vários escravos também. Embora a vida na fazenda na Virgínia fosse sem dúvida menos emocionante do que a adrenalina de trabalhar como agente duplo. Em nome de uma nação rebelde em guerra, James nunca esqueceu seu passado e o papel que desempenhou para garantir a independência americana. Em 1824, ele se reuniria com seu irmão da Revolução, o Marquês de Lafayette, quando o general visitou Yorktown durante uma turnê pelos Estados Unidos. James ficou profundamente inspirado pela bondade que o Marquês lhe mostrou na juventude. Sua liderança magistral na Revolução e dedicação inabalável para garantir a liberdade do amigo após a guerra foram tão notáveis que ele adotou o nome Lafayette em homenagem ao general francês. James Armistead Lafayette, como passaria a ser conhecido por completo, viveu o restante de seus dias em relativa paz e prosperidade. Vivendo de uma pensão por seu serviço na guerra e tornando-se um rico proprietário de terras, ele conquistou a fazenda de 40 acres que depois seria vista pelos escravizados libertos como símbolo de sucesso financeiro. Em 1832, James faleceu, cercado por seus entes queridos, aos 72 anos de idade. Apesar de várias placas históricas comemorarem sua vida e serviço, seu local de descanso final permanece desconhecido até hoje. Alguns podem se sentir inclinados a descartar muitas das declarações de James em prol da causa da liberdade, considerando sua escolha posterior de possuir escravos, assim como fazem com Washington e outros da era revolucionária. Para alguém como James, que suportou racismo e dificuldades incontáveis em sua luta pela jovem nação, e mesmo assim perseverou em tudo para eventualmente conquistar sua liberdade, possuir escravos.
Muitos ouvintes modernos considerariam isso um indicativo de que ele simplesmente não era tão moral quanto parecia, ou, como já foi argumentado, isso seria um erro. Ao analisar o conteúdo de sua vida e realizações, a vida de James, na verdade, apresenta uma realidade moral muito mais provável e desconfortável. Se homens da estatura e caráter moral dele e de Washington possuíam escravos, isso é muito mais provável. Um indicativo de que mesmo os personagens mais morais do passado da nação não foram capazes de enxergar completamente além de seus preconceitos culturais e pontos cegos. E uma indicação de que, se eles falharam nisso, talvez devêssemos encarar essa realidade não com desprezo, mas com a humildade de perceber que a nossa própria moralidade moderna, supostamente transcendente, pode conter pontos cegos semelhantes. A história da Revolução Americana, além de ser o ponto de virada na história que formaria as bases políticas e filosóficas dos Estados Unidos, é uma história que contém dentro de si milhares de pequenas histórias, muitas vezes esquecidas, de bravura, engenhosidade e da extraordinária coragem moral de pessoas em grande parte comuns. James Armistead Lafayette é apenas uma dessas histórias. Nascido em um mundo de preconceito, servidão e ódio racial, James escolheu continuamente ver as adversidades como oportunidades, não como obstáculos. Sua decisão de se juntar ao exército continental, embora hoje seja vista como uma escolha heróica óbvia em retrospecto, poderia facilmente ter tomado muitos outros rumos. O Marquês nunca prometeu a ele sua liberdade em troca de seu serviço fiel. James precisou confiar na providência e na amizade com o Marquês para que tudo terminasse de forma justa. Foi essa confiança, aliada à sua devoção inabalável à liberdade, que impulsionou James a uma carreira que a maioria dos nascidos em sua condição só poderia ter sonhado. Sua história de sucesso em meio à servidão e sua vontade de superar os muitos obstáculos colocados em seu caminho simbolizam o espírito da revolução que ele ajudou a salvar. James não era um estadista, orador ou filósofo. Ele deixou poucos escritos, exceto sua própria petição de alforria. Ainda assim, sua marca não foi feita por discursos inflamados, mas sim por objetivos alcançados e pelo cumprimento fiel de seus deveres para avançar a causa da independência americana com cada relatório de inteligência e missão de espionagem que realizou. Seu amigo, o Marquês de Lafayette, certa vez disse que nunca viu um homem tão magnífico quanto o general Washington após a Batalha de Monmouth. No entanto, se fosse perguntado, ele sem dúvida admitiria que o reflexo dessa grandeza também poderia ser encontrado de forma semelhante no rosto de seu amigo, o escravo liberto e agente duplo da Virgínia, James Armistead Lafayette. Obrigado a todos por assistirem ao vídeo sobre James Armistead Lafayette. Espero que tenham achado interessante. Agradeço à Kinerath Publishing e ao autor Isaac Willauer. Confiram o trabalho deles na descrição abaixo. Espero que tenham gostado do vídeo e estejam inscritos com notificações ativadas para receber tudo que eu postar. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixem aí embaixo e, de qualquer forma, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado!